Olá meus irmãos, olá meus amigos, tudo bem com vocês? No mundo cristão é muito comum a gente ouvir falar o termo apostasia. E você sabe o que significa isso? Hoje nós vamos falar sobre apostasia, apostatar da fé. Mas antes de tudo isso, nós queremos entrar num texto que fala um pouco sobre a nossa fé. No mundo espiritual, no mundo cristão, existe duas visões, onde a gente vê a visão espiritual e onde a gente vê a visão física. E eu gostaria de retratar aí lá numa passagem em Mateus, no capítulo 16, onde você encontra Jesus falando com os apóstolos, que diz assim, em Mateus 16, a partir do verso 13, a confissão de Pedro, onde Jesus está indo a Cesareia de Filipe, Jesus pergunta para os seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem Jeremias ou alguns dos profetas, mas Jesus pergunta para ele, mas vós, continuou, quem dizem que sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão, porque não foi a carne nem o sangue que revelaste, mas meu Pai que estás no céu. E ali perante aquela confissão de Pedro, mais adiante Jesus começa a confessar que precisava subir a Jerusalém e que passaria por um momento muito difícil que seria a morte e a ressurreição. Lá no verso 21, no mesmo capítulo 16, diz assim, deste modo, deste esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar para seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressurreto no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das coisas do homem. Olha só, a mesma boca de Pedro, que antes havia falado, tu és o Cristo, a mesma boca que foi elogiada pelo próprio Jesus Cristo. Muito bem, quem te revelaste não foi o homem, mas o meu Pai que estás no céu. A mesma boca que levou o elogio de Deus foi repreendida porque havia sido usada por Satanás. Arreda-te de mim, Satanás. Então, meus irmãos, nessa passagem nós podemos ver duas visões, uma visão espiritual e uma visão física. Naquela mesma boca ali, se a gente olhar pela visão física, foi somente um homem que falou, mas se a gente olhar pela visão espiritual, Satanás falou na boca daquele homem. E aí não sou eu que estou falando, aí não sou eu que estou julgando, o próprio Jesus que disse, muito bem, Pedro, quem te revelaste não foi o homem, o próprio Jesus disse adiante, arreda-te de mim, Satanás. E muitas vezes no nosso dia a dia, muitas vezes no nosso cotidiano, acontecem coisas nas nossas vidas que nós devemos ter uma visão espiritual, que nós devemos ver sim com os olhos espirituais. Muitas vezes Satanás ele age na vida das pessoas. Eu já vi situações na minha vida, no meu cotidiano, no cotidiano da minha família, nos meus parentes, até nos meus entes queridos, que eu vi que não era a atitude da pessoa, e sim, era um demônio que estava agindo. Mas você é espiritual, o diabo não te usa, mas usa as pessoas. Não, muitas vezes o diabo nos usa, muitas vezes nós damos lugar ao diabo, muitas vezes o diabo usa os nossos olhares, muitas vezes o diabo usa a nossa boca, muitas vezes o diabo usa o nosso pensamento, basta a gente dar lugar. Assim como Pedro deu lugar, assim como Pedro deixou ele entrar, nós também fazemos isso. E eu já vi atitudes de amigos meus, familiares meus, cônjuges, às vezes, filhos, às vezes, atitudes que não condiz com somente olhos físicos, mas espiritual. A gente percebe nitidamente que está sendo usado. E existe. Quando a gente perde essa capacidade de enxergar com os olhos espirituais e começar só a enxergar com os olhos físicos, nós já estamos fracos. Nós já estamos dando lugar, nós já estamos começando a fraquejar na nossa fé e já é um momento de ficarmos atentos. Muitas vezes nós nem conseguiremos mais perceber que a nossa fé já está falha, que a nossa fé já está fraquejando. Quem irá notar serão as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas que estão mais espirituais ao nosso derredor. E muitas vezes, infelizmente, é um caminho sem volta. Nós cristãos não devemos perder essa visão espiritual,
espiritual. Nós cristãos não devemos perder nunca esse foco, essa visão espiritual. E como que nós conseguimos isso? É orando, é buscando estar mais na presença do Senhor Jesus e seguindo mais adiante nessa visão de querer ver as coisas só com os olhos físicos. A gente vai perdendo o espiritual e a apostasia vai se aproximando de cada um de nós. E quando alguém se apóstata da fé, aí é um caso complicado. É um caso mais difícil, porque aí é uma batalha espiritual muito grande que não cabe muitas vezes a quem está perto de orar, de buscar, porque aí já é algo que é muito grave. É algo que chegou a um padrão que não é somente uma pequena oração, mas poderá ser fruto de muitos e muitos anos de orações para resgatar essa alma, ou até mesmo não conseguir resgatar, porque a apostasia é algo terrível e algo que nós vamos ver agora com base na palavra de Deus. Bom, e qual o significado de apostasia? Apostasia significa renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, ato de renunciar, partido, doutrina ou teoria. E quando nós não estamos ligados nesse mundo espiritual, nós começamos a afastar, nós começamos a não ligar, nós começamos a deixar de lado. E o que é que a Bíblia fala de apostatar? Vamos ler 1 Timóteo 4, o verso 1, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, né? Nos últimos tempos, afirma que alguns apostatarão, alguns deixarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. E o que mais tem hoje são espíritos enganadores e ensinos de demônios, ensinos que aos olhos são verdadeiros, mas são espíritos de demônio. A pessoa até pode chegar para você achando que você achando que está aprendendo alguma coisa, mas são demônios, são espíritos enganadores que está burlando os seus sentidos, que está burlando a sua fé. E quando menos espera, você já está afastando da sua fé, você está apostatando da sua fé, dando ouvidos a esses espíritos enganadores. Infelizmente tem acontecido isso muito nos nossos meios. Infelizmente, nos finais dos tempos, a palavra de Deus diz que o amor de muitos irão esfriar e automaticamente apostatar da fé. Infelizmente tem acontecido. A apostasia também é comparada à traição de uma mulher contra seu companheiro, como afirma em Jeremias no capítulo 3, o verso 20, que diz assim: deveras com a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como se aparta aleivosamente do seu companheiro, aleivosa, desleal, traiçoeira, fraudulenta. Aí é apostasia. Infelizmente, a apostasia é comparada com esse tipo de pessoa. Infelizmente, é algo terrível, terrível, terrível aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz lá em Mateus 26, no verso 41, para a gente vigiar e orar para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que estar constantemente em oração e em vigilância para que a gente não enfraqueça nosso espírito, para que a gente não deixe o nosso Espírito Santo triste. Então nós temos que estar exercitando a nossa fé constantemente, temos que estar buscando a presença de Deus constantemente, porque a partir do momento que nós apostatamos da nossa fé, fica mais difícil de retomar, fica mais difícil de voltar aos caminhos do Senhor, de voltar aos pés da cruz, que é onde nós não deveríamos sair nunca. Em 2 Coríntios 13, o verso 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos, não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Então constantemente nós devemos buscar, nós devemos perguntar se nós estamos em Cristo, nós devemos perguntar se nós estamos fazendo o que Cristo quer que nós fazemos com as nossas vidas, se as nossas vidas estão conforme as vontades de Cristo. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. E aí, você está na fé?
Você tem vivido a sua fé? Você tem provado a sua fé? E a palavra de Deus diz que quando a gente se apóstata da fé, a gente se desvia e a gente não consegue perceber. Quanto mais a gente se afasta, mais a gente vai ficando fraco e mais vai perdendo a capacidade de perceber. A palavra de Deus lá em Jeremias, no capítulo 8, no versos 5 e 6, diz assim: a apostasia se manifesta de diferentes maneiras, e essa é uma delas. Vemos o povo de Jerusalém desviando-se continuamente. Por que, pois, se desvia este povo de Jerusalém? Como a apostasia contínua, retém o engano, não quer voltar. Eu escutei e ouvi. Não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: o que fiz eu? Então, quando você se apóstata da sua fé, você não consegue perceber. Infelizmente, a maldade entra no seu coração, entra na sua mente, entra em você e você não faz mais o que é reto aos olhos de Deus. Infelizmente, você começa a passar por cima de tudo, de todos e passar por cima de você, porque você acaba ficando cego espiritualmente. Infelizmente, apostatou-se da sua fé, o sentido natural das coisas, e nós começamos a ser, ao invés de sermos escravos do Senhor Jesus, obedecer ao Jesus Cristo, se apostatando da sua fé, deixando a sua fé, os seus princípios de lado e dando ouvido a espíritos enganadores. E quando a gente faz isso, a gente deixa a escravidão que antes era de Cristo, porque é melhor sermos escravos de Cristo do que sermos escravos do mundo. O que o mundo tem a nos oferecer? Se nós somos escravos do mundo, nós iremos fazer as coisas do mundo, mas se nós somos escravos de Cristo, nós faremos as coisas que Cristo quer que nós façamos. Porque há muitos insubordinados, faladores, vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Está escrito lá em Tito 1,10. E quando nós não somos subordinados a Jesus, nós somos subordinados às demais coisas do mundo. Nós somos subordinados ao demônio, ao diabo e às coisas que ele dita para nós. Eu prefiro ser escravo de Cristo do que ser escravo do mundo, ser escravo de Satanás. E você? Quando nós deixamos esse sentimento de apostasia nos entrar em nossos corações, nós perdemos a percepção, nós perdemos. A palavra de Deus diz que o jugo do Senhor é leve, o fardo dele é suave. O jugo é leve, o fardo suave. Agora o jugo do mundo é pesado. É difícil de carregar, o fardo é pesado, é árduo, é cansativo. Seja escravo de Cristo, meu irmão. Volte aos caminhos do Senhor e não seja escravo do Satanás, porque o inimigo ele veio para matar, para roubar e destruir. Talvez as escamas dos seus olhos não caiam. Talvez esteja como Saulo, talvez você esteja perseguindo, talvez você esteja desejando mal, mas um dia você pode pedir ao Senhor Jesus para Ele te restaurar ao padrão de fábrica, aos padrões da palavra de Deus. E aí você retomará aos caminhos do Senhor Jesus. Você será escravo do Senhor Jesus. Aí seu fardo será leve. Lá em Hebreus 6, o verso 4, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quando a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Então fica difícil quando você cai, quando você provou de Cristo, quando você já andou nos caminhos do Senhor Jesus e você nega Ele na caminhada, fica mais difícil, como a palavra diz, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quando a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e expõe ao vitupério, expõe a vergonha, provaram a boa palavra e um dia abandonaram. Cuidado. E se você já provou dessa palavra, se você já andou nos caminhos do Senhor, você tem agora, a partir dessa palavra, não é a partir da minha palavra, mas é a partir da palavra de Deus. A pregação, ela é poderosa, não porque está saindo da boca de A, de B ou de C, mas é porque a palavra de Deus, ela tem poder.
e ela pode tocar na sua vida nesse exato momento e você pode restabelecer, você pode voltar aos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que é difícil, mas se você chegou até aqui, se você está assistindo essa pregação até esse exato momento, você tem tudo para voltar aos caminhos do Senhor. É difícil. Aos olhos humanos é impossível, mas aos olhos de Deus, quando o ser humano se afasta de Deus, as coisas terríveis deste mundo se tornam naturais e normais. E cada vez mais que ele se afasta, mais ele vai perdendo a noção, mais ele vai perdendo o sentido. E cada vez mais ele vai se afundando na lama, vai se afundando no pecado, vai se lameando. O cachorro voltar a comer o seu próprio vômito, a porca se despojar na lama, e cada vez mais vai perdendo o sentido da vida e cada vez mais vai fazendo tudo que é ruim aos olhos do ser humano e aos olhos de Deus. Talvez você possa até esconder do ser humano, mas de Deus nada fica escondido. Veja o que diz lá em Romanos, no capítulo 1, o verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis aos seus corações, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as relações sexuais natural por outras mulheres. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações natural com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si o mesmo castigo merecido pela perversão. Além de mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, e ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha só, meus irmãos, quando a gente se entrega aos prazeres do mundo, quando a gente afasta-se de Deus, quando a gente não dá lugar aos ensinamentos, ao que Deus faz, Deus nos entrega aos prazeres. Infelizmente, a situação que o ser humano chega é essa. Mas um dia Deus virá cobrar de mim e de você. E todos os nossos atos, todas as nossas atitudes, todas as nossas práticas será cobrada. Será cobrada de mim, será cobrada de você. Infelizmente, o mundo que vivemos hoje, não existe mais respeito entre homens, entre mulheres, entre casais, entre casamentos, entre pais e filhos, entre amigos, uns traindo os outros, ninguém se dando respeito, casamentos que não são mais sustentáveis, pessoas que trocam pessoas por simples prazer, por simples momento, ou por achar que não está do jeito que quer, não está sendo amado do jeito que ela merece ser amada, ou amado do jeito que merece ser amado. E aí a pessoa sai daquele relacionamento não se importando com o sentimento do outro. Às vezes entram de qualquer forma e saem de qualquer forma, sem respeito, sem amor próprio, sem dar amor ao próximo. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. E infelizmente ninguém está amando a Deus. E quando ninguém ama a Deus, quando as pessoas não amam a Deus, não tem como amar o próximo. Não tem como amar o pai, não tem como amar o filho, não tem como amar o irmão. Infelizmente, são entregues às paixões infames desse mundo. Deus entrega aos prazeres e as pessoas começam a fazer todos os tipos de atrocidades, todos os tipos de prazeres que cabem a elas. E tem muita gente ainda falando que Deus já deu Jesus Cristo, seu Filho,
para morrer por nós. E nós podemos fazer o que nós quisermos, que nós já estamos salvos, porque Jesus morreu para nos salvar. Mesmo eu cometendo qualquer tipo de atrocidade, qualquer tipo de pecado, não é bem assim. Jesus, ele já veio oferecer a salvação para todos nós. Jesus morreu na cruz para me salvar, mas depende muito de como eu aceito, porque eu tenho um livre-arbítrio. Eu posso não querer a salvação de Jesus, e Jesus deixou isso livre. Jesus deixou essa escolha livre para cada um de nós. E você? Você quer escolher essa salvação? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça. Você está pronto? Você está galgando? Você está caminhando em direção à sua coroa? Porque quando chegar no final, se você perseverar até o final, você receberá essa coroa. Aquele que perseverar até o fim não é aquele que parar no meio do caminho. Hoje em dia, o que falta em muitas igrejas, em muitos templos, são verdadeiros João Batista. Porque João Batista, ele não tinha medo. Ele encarava as autoridades, ele colocava o dedo na cara e apontava o pecado. Herodes estava tendo um caso com a mulher do seu irmão e ele apontou o dedo. Ele não teve medo de ocultar o pecado daquele homem, mesmo sendo uma autoridade máxima. Ele não teve medo, ele não teve temor de perder a sua vida. Nós precisamos de João Batista nos dias atuais, porque as pessoas estão passando a mão na cabeça de muita gente dentro da igreja, por causa dos dízimos, por causa das ofertas. Infelizmente, as pessoas não têm coragem de apontar o pecado. Infelizmente, acontece muito isso nos dias atuais. Um grande exemplo de homem de Deus na palavra de Deus é o rei Davi. Rei Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, mas também que foi um homem que pecou, um homem que adulterou, um homem que assassinou, um homem que cometeu vários erros e que a Bíblia não esconde, a Bíblia deixa explicitamente para nós aprendermos com os erros de Davi. A Bíblia diz que Davi adulterou, matou, assassinou e a espada perseguiu a família de Davi. Existiu estupro, existiu assassinato, existiu perseguição, tudo na família de Davi por causa do adultério, por causa do assassinato de Davi. Mas Davi era um homem que arrependia. Apesar do arrependimento de Davi tocar o coração de Deus e Deus perdoar Davi, as consequências do pecado ficavam na vida de Davi, assim como elas vão ficar nas nossas vidas. Tudo que nós fazemos de errado tem uma consequência. Eu matei, mas pedi perdão para Deus, mas as consequências do meu ato ficarão, perseguirão a minha vida. Eu assassinei, eu roubei, eu fiz alguma coisa que foi errado. Eu peço perdão para Deus, Deus vai me perdoar, porque nosso Deus é perdoador, mas as consequências irão ficar. Portanto, o que eu digo para você: se arrepende hoje mesmo de algo que você esteja fazendo de errado. Quanto mais cedo você desistir, quanto mais cedo você parar, as consequências serão menores. Portanto, meus amigos, olha o que a Bíblia diz, olha o que a palavra de Deus diz quando nós arrependemos e pedimos perdão. Cheguemos-nos, pois, à confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Diz lá em Hebreus 4, no verso 16, cheguemos-nos, pois, à confiança ao trono da graça. E o Senhor Jesus, ele está de braços abertos, com toda a graça do mundo, para te perdoar. Mas fique esperto, seu pecado, ele tem um preço. As suas atitudes, elas têm um preço. A sua prática, ela tem um preço aqui nessa terra, meus amigos. Mas o nosso Deus, ele está apto a nos perdoar a qualquer momento das nossas vidas. E para a gente concluir essa meditação, olha que diz a primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 1, que diz assim: está escrito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Portanto, concluímos que só não há perdão para quem não quer. Deus é misericordioso. Portanto, meu amigo, se você está levando uma vida errada, uma vida de pecado, o nosso Pai, ele é misericordioso para te perdoar nesse instante. Amém? Se arrependa enquanto há tempo. Eu quero orar por você. Soberano e amado Deus, eu não conheço essa pessoa, meu Deus, ou talvez
por coincidência eu até possa conhecer. Eu entrego essa pessoa, meu Deus, em tuas mãos, que o pecado, que as consequências, que as atitudes dessa pessoa, meu Deus, nesse exato momento possa ser entregue em tuas mãos, meu Deus, e o Senhor possa trazer a ela todo o arrependimento, meu Deus, do mundo, e que ela possa estar livre, meu Deus, que ela possa, meu Deus, viver uma vida totalmente livre, meu Deus, possa ser escrava, mas escrava de Cristo, meu Deus. E quando nós somos escravos de Cristo, quando nós escolhemos ser escravos de Cristo, nós não temos olhos para o mundo, nós vivemos uma vida direcionada ao Senhor Jesus, Pai amado. Seja conosco, meu Deus, nos livre desse mundo perverso, nos livre da escravidão de Satanás, meu Deus, nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever, compartilhar essa mensagem. Se essa mensagem impactou a sua vida, compartilhe com alguém da sua família ou com seus amigos. Deus te abençoe.